Olá, boa noite. Vamos aguardar o Instagram avisar as pessoas, né? Oi, Teacher Orlando, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre fluência. O que leva os nossos alunos à fluência? Como é que nós podemos fazer para que os alunos tenham mais fluência, né? Como é que eu desenvolvo a fluência dos meus alunos? Se vocês quiserem colocar a opinião de vocês aí, eu vou adorar ler. O que leva? Que tipo de atividade eu posso fazer para levar a fluência dos meus alunos? Oi, Natália, seja bem-vinda. A gente já vai começar a live, vamos falar sobre fluência. Eu vou começar falando sobre pair work e também como é que vocês podem usar os jogos da Play to Learn para desenvolver a fluência desde a primeira aula, né? Afinal de contas, a fluência não é alguma coisa que eu aperto um botãozinho e meu aluno de repente vai se comunicar com fluência. Eu preciso dar a ele a oportunidade de participar da aula, de usar a língua inglesa desde o primeiro dia de aula. E como é que eu faço isso? Como é que eu coloco o aluno no centro da aprendizagem? Então, eu não sei se vocês me conhecem, eu sou a Márcia Garcia da Play to Learn. Eu desenvolvo jogos educativos para ensinar inglês com o objetivo de colocar o aluno no centro da aprendizagem. A partir do momento que a gente coloca o aluno no centro da aprendizagem, esse aluno vai ter mais possibilidades de falar a língua inglesa, de usar a língua inglesa. E a partir do momento que eu deixo a língua passar pelo meu corpo, que eu começo a brincar com essa língua, aí eu tenho a possibilidade de, aos poucos, chegar à fluência. Oi, Silva, seja bem-vinda. Vamos lá, então. Eu vou começar, eu anunciei a live como sendo uma live de fluência e eu vou entregar muitos exercícios, muitas atividades que vão levar seus alunos à fluência. Oi, Fábio. Primeiro, eu vou falar das vantagens de fazer pair work. Eu fiz um curso há muitos anos, há mais de 25 anos, com o Paul Sellison. E o Paul advogava que nós deveríamos usar pair work. E desde aquele curso, ele realmente me convenceu, então eu uso muito pair work, porque eu acredito que colocar os alunos em pares e dar a oportunidade aos alunos para falarem é a grande sacada da aula de inglês. Ele vai participar muito mais primeiro, porque quando ele está no pair work, ele não tem o olhar direto de todos os colegas, né? Então ele está fazendo pair work, falando com um colega apenas, então se ele cometer algum erro é só aquele colega que vai perceber, então tem esse lance de também ele não ter tanta vergonha de falar. Mas vamos lá. Primeiro ponto que eu sou a favor de nós usarmos muito pair work na sala de aula é porque o pair work dá ao aluno muito mais oportunidade, muito mais tempo de falar inglês. Se, por exemplo, eu estou no centro da sala de aula e vou pedindo aos alunos para que me deem as frases ou faço uma pergunta, espero que eles respondam. Se não existir, coloca aí para mim, coloca se vocês experimentaram isso também. Tem um vácuo, né? Quando a gente faz uma pergunta e pede aos alunos para que respondam, tem um delay muito grande, né, entre esse tempo. Esse tempo é um tempo da aula perdido. Se eu colocar eles em pares, esse tempo vai diminuir. Então, dá muito mais. O primeiro item é... Oi, Bruna, seja bem-vinda. O primeiro item é que o pair work dá muito mais oportunidade para o aluno falar. A segunda vantagem de fazer pair work é que eu mudo o ritmo da aula. A gente planeja uma aula com várias atividades, certo? Então tem que ter atividade com a professora, tem que ter atividade com os colegas e tem que ter atividade sozinha. Então o pair work dá uma mudada naquele ritmo da aula. E uma das coisas mais importantes, né, uma das vantagens mais importantes
é que o pair work vai tirar, eu advogo muito a favor disso, né? Tirar o professor do centro da aula. Quem tem que ser o centro da aula é o aluno. Quem tem que falar os 50 minutos, 45 minutos, dependendo do tempo da sua aula, é o seu aluno. Então, quando eu faço o pair work, eu vou ficar quieta e os meus alunos vão ter a possibilidade de falar, a possibilidade de acertar e errar. A gente sabe que quando nós estamos aprendendo, para falar a língua inglesa, eu tenho que ter muita chance de errar. Porque a partir do erro é que eu vou fazer o certo. Então, errar é um bom caminho. Se eu estou no pair work, se eu estou errando, eu estou no caminho. A minha dissertação de mestrado é sobre o aluno com dificuldade de falar a língua inglesa. E a gente fala um pouquinho lá do erro, né? O erro é bom, o erro é ótimo. O pior de tudo é aquele aluno que nem está no erro ainda, que não consegue abrir a boca para falar. Então, fazendo o pair work, tira o aluno do centro, tira o professor do centro da aula e coloca o aluno. Oi, Milena Manfrim, seja bem-vinda. Outro ponto bem positivo é que o pair work permite com que os alunos se misturem com outros alunos. E se você perceber que está sempre aquela mesma panelinha, ou você escolhe, ou você faz aquela velha, tem várias atividades que você pode fazer para colocar os seus alunos em grupos diferentes. O pair work também dá aos alunos como eles vão ter que perguntar, responder, prestar atenção, ver o que o aluno, o que o colega está falando para que ele possa responder. Então, o pair work, ele dá a eles, quando ele está fazendo e também quando ele termina, um senso de realização. Que bom, a professora me deu um objetivo e eu cumpri esse objetivo. E é de cumprindo atividades por atividades que a gente chega à fluência. Então, tem esse ponto positivo também. O pair work também ensina os alunos a liderar um grupo, quer dizer, muitas vezes ele vai ter que liderar o colega e ser liderado pelo colega. Então, isso dá a oportunidade a ele de ser liderado e liderar outras pessoas. E isso ajuda muito a formação dele, né? Ele expressar a sua voz. O pair work também permite ao professor que se movimente, tanto pair work quanto jogos, né? Que o professor se movimente na sala de aula, fazendo com que ele tenha mais chance de observar o que os alunos estão fazendo, né? Corrigir, falar uma palavrinha aqui, observar, dar um incentivo a colar. Então, ele vai interagindo muito melhor do que se ele estivesse na parte central da sala de aula, né, lá na carteira dele e todos os alunos na frente. Com o pair work, ele consegue circular pela sala de aula de uma maneira muito melhor. O pair work também beneficia os alunos que têm... Oi, Luciane, seja bem-vinda. O pair work, Renata, seja bem-vinda. O pair work beneficia os alunos que têm mais, vamos dizer, mais desafios para aprender a língua, né? Porque aí ele pode ir interagindo com outros alunos que não têm tantos desafios e aí ele consegue, com esse contato, ir melhorando o seu desempenho na língua inglesa. Agora eu vou dar algumas dicas, se vocês... né, para que o trabalho em duplas fique ainda melhor, e depois eu vou entrar. Eu sou meio exagerada, eu preparei mais de 20 atividades. É claro que se eu ficar falando as 20 atividades, a live vai ficar muito longa, mas eu prometo que vocês vão sair daqui com pelo menos 10 atividades bem legais que vocês podem usar com seus alunos para que eles comecem a trilhar o tão desejado caminho da fluência. Eu bato muito nessa tecla, né, da fluência, porque a fluência é onde todo mundo que vai aprender a língua inglesa quer chegar. Todo mundo, 99%. Será que tem 1% que vai aprender só para ler artigos acadêmicos? Mas 99,9% quer falar inglês. E a gente sabe que o Brasil é um país que tem um desempenho e influência muito baixo. Então, eu venho aqui dar a minha pequena colaboração para que a gente possa
incorporar exercícios no dia a dia que vão levar à fluência. Então vamos lá, se você optou por fazer pair work, quais são os cuidados que você tem que tomar? Primeiro, tenha bem claro os motivos que você está fazendo esse pair work. Não vale colocar os alunos em duplas e falar para eles comentarem sobre o seu final de semana. Ah, conversa aí sobre o final de semana. Conversa sobre o que você vai fazer semana que vem. Isso não é um motivo claro. Então, quando você coloca o aluno em par, você tem que saber exatamente o que você quer que ele realize. E vocês vão ver pelo tipo de exercício que eu vou mostrar para vocês. São pequenas atividades. Eu vou dar algumas atividades para alunos mais avançados, mas eu vou falar de pequenas atividades que a gente pode fazer. Coloca aí para mim se vocês fazem pair work, com que frequência vocês fazem. Então vamos lá. Primeiro item, tenha muito claro os motivos por que você quer fazer pair work. O segundo item, para que a sua atividade de pair work seja um sucesso, primeiro você modela essa atividade. Se for possível, você pode fazer com a classe toda, ou você pega um aluno e demonstra com ele. Mas normalmente você pode fazer com a classe toda, tentar envolver alguns alunos nessa demonstração. Uma outra dica é que você pode pedir que eles expliquem, para ter certeza que eles entenderam o que é para fazer, pede para que eles expliquem de volta para você como é que é a atividade que é para ser feita. Você pode ter um combinado de como é que você vai agir quando eles estiverem fazendo muito barulho, porque muitas vezes o pair work meio que get out of hand, né? A gente meio que perde a mão ali. Então, se você perceber que seus grupos são bem bagunceiros, você pode ter um combinado, um som, ou você coloca alguma coisa, você toca o sino. Aí eu tenho esse sino aqui que eu uso para muitas coisas. De repente você não precisa ficar falando alto. Oi, Débora, seja bem-vinda. Não precisa ficar falando alto nada. Você tem um combinado que quando, por exemplo, você tocar o sino, é porque o barulho ficou meio demais. E aí eles têm que voltar ali, né, para a atividade, se por acaso saíram da atividade. Se você tiver a possibilidade, escolha um aluno para monitorar o trabalho, para que ele te ajude. Se você tem uma turma muito grande, né? Se sobra um aluno na turma, ele pode monitorar um tempo, depois o outro levanta e ele volta e faz o pair work com os alunos, com o outro parceiro. Como eu falei, existe a possibilidade deles quererem sempre fazer pair work com o mesmo colega. Então, você pode ter várias maneiras diferentes de agrupar os alunos para que isso não aconteça. Por exemplo, colocar nomes de casais famosos, Mickey e Minnie, Pato Donald e Margarida, dependendo da idade do seu grupo, né? Você coloca lá os parceiros e eles pegam os papeizinhos e aí decidem quem vai ser os parceiros. Outra coisa é aquela das linhas, né? Você pega várias linhas de um determinado tamanho e mistura, dá um nozinho e cada um pega uma ponta. Não precisa dar um nozinho, na verdade. Você mistura, cada um pega uma ponta e aí quem tiver com a ponta junto é que vai fazer par junto. E aí uma dica legal é para você também ter atividades já preparadas para aqueles alunos que vão terminar primeiro. Sempre tem alunos que vão terminar o pair work primeiro. Você pode ter jogos da Play to Learn, você pode ter uma biblioteca na sua sala de aula. Se ele terminou primeiro, ele pode ler aqueles livros, ou também você pode ter algumas atividades, dependendo da idade dos seus alunos, de vocabulário, ou para pintar se forem crianças. Bom, essas eram as primeiras dicas, né, sobre as vantagens do pair work e algumas dicas para que o seu pair work seja um sucesso. Tudo isso com o objetivo de levar o seu aluno à fluência. Agora, então, eu vou começar a mostrar as atividades que vocês podem fazer. A primeira atividade que eu vou sugerir é desse
envolve places in the city. Então, a ideia é que eles vão fazer um diálogo e eles vão perguntar para descrever o que é cada um desses lugares. A minha sugestão é que aí vai depender muito do tamanho da sua classe, né? Se você tiver uma classe muito grande, você pode até deixar as cartas com o desenho e as cartas com as palavras escritas. Aí, um grupo vem, cada um pega uma carta e aí ele vai falar uma definição. E o outro vai ter que adivinhar. Por exemplo, eu tô aqui com uma carta e eu vou fazer a seguinte pergunta para você. It's a place that you go to this place when you need medical advice. Então, que seria, quer escrever aí, não sei quem tá aqui comigo, it's a place you go when you need to when you need to seek medical advice. Então, eu dei a dica, eu tô fazendo um pair work, e aí o meu colega vai ter que responder. Na verdade, eu tô fazendo um quiz. Eu também poderia transformar isso em pergunta. Por exemplo, where can you get medical advice? Where can you get medical advice? You can get. Aí, para ser um pair work bem legal, ao invés de simplesmente repetir, simplesmente falar hospital, you can get medical advice at a hospital. Então, eu tenho uma pergunta e uma resposta completa. Mais uma. It's a place that you go to buy a ticket or make a hotel reservation. Então, aqui eu tô dando a definição para o meu colega. It's a place that you go when you need to buy a ticket or make a hotel reservation. E aí, a resposta seria travel agency. Se eu quiser fazer na forma de pergunta, where can you buy a vacation? E aí, travel agency. Mais uma. It's a place, where do you go when you need to exercise? Where do you go when you need to exercise? You go to the gym. Ou, se você quiser fazer no sistema de quiz, it's a place that you go to exercise. You go to the gym. Aí você pode até escrever na lousa como é que você colocaria, né? Como é que você quer a resposta. Normalmente eu gosto de colocar o esqueleto da pergunta e da resposta. Where can you? E daí eles vão ter que completar. E daí, you can at a. E aí ele já sabe que ele vai ter que completar esse esqueleto para que ele faça o diálogo. Lembra que eu falei no início? Eu tenho que ter um propósito bem claro do diálogo que eu quero fazer. Essa foi a primeira atividade. A segunda atividade já é para alunos que têm um nível um pouquinho mais avançado. E eu usaria as cartas desse jogo aqui, Conversation Cards. Então, o que tem num card desse daqui? Quais são as informações que tem? Place, tem o lugar, hotel, action, qual é a ação que tem? Check-in reservation, character, quem é o personagem, clerk and guest, e complement, there is no reservation. Então, os seus alunos vão ter que fazer um diálogo com essas informações aqui. Então, você dá esse card para uma dupla de alunos e eles vão ter que seguir, não pode sair desse script aqui. E aí, ele faz, você dá um tempo para eles elaborarem o diálogo e aí você pode pedir para que as duplas depois apresentem para os colegas esse diálogo. E aí, para a gente colocar um pouquinho mais para os colegas realmente terem que prestar atenção ao que está sendo falado, você pode pedir para que depois eles tentem adivinhar se a história contada era verdadeira ou falsa. Então, depois eu vou dar outras sugestões que dá para fazer com Conversation Cards, mas essa aí é uma delas.
Que mais? Eu posso fazer também um pequeno diálogo usando novamente o Places in the City, gente. Ele é um jogo que é um dos jogos que a gente pode extrair um grande número de atividades, né? Então aqui, vamos lá, eu vou pegar, você diz a frase que... Peraí, deixa eu tomar uma aguinha. Você diz a frase que você diria nesse lugar, né? E aí, por exemplo, can I have a book about history of the United States? Então, a pessoa que está ouvindo, né? A gente está falando de pair work, teria que adivinhar onde que eu falaria essa frase. Essa aqui é fácil. Can I have an aspirin, please? Então, onde que eu falaria essa frase? Drugstore. Já estou mostrando antes. Can I have 3 rolls, please? Bakery. Então, esse aqui faz com que os seus alunos tenham que imaginar. A gente também aproveita e ajuda, né, os alunos a exercerem a sua criatividade. Por exemplo, be quiet, please. Onde que essa frase seria falada? School. Então, essa atividade de pair work, eu também colocaria as cartas na mesa, os alunos iam pegando, falariam a frase com o parceiro adivinhou ou errou, e aí ele volta, coloca no fim do monte e pega uma outra, e assim sucessivamente. A outra frase, também, já que eu tô aqui com o Places in the City, também seria com Places in the City. Eu iria falar, aqui eu já usaria going to. Eu falo o que eu vou fazer no lugar. I'm going to buy eggs and milk. E aí, a pessoa vai ter que falar, are you going to the supermarket? Então, a gente pode juntar. Se você, por exemplo, está ensinando para os seus alunos going to, você pode usar o jogo Places in the City para que ele pratique o going to com Places in the City. I'm going to watch a movie. Are you going to the movie theater? Yes, I am. É um pequeno diálogo para que a gente treine, conversar, trabalhar em pares desde o início do aprendizado de língua inglesa, para que eles possam, desde o início, falar a língua, para que a língua faça parte de todas as aulas. Mais um exemplo. I'm going to buy a book. Are you going to the bookstore? Yes, I am. I'm going to drink some coffee. Oops, peguei errado, gente. Esse aqui. I'm going to drink some coffee. Are you going to the coffee shop? Yes, I am. Então, os seus alunos, eu tenho certeza que conseguem fazer esses mini diálogos, e você, se você achar que eles precisam de uma ajuda extra, você pode colocar na lousa qual seria o esqueleto, né? Quais seriam as frases desse diálogo, e você tira as palavras que identificam o lugar. Uma outra maneira que você pode fazer pair work também, essa atividade chama-se Word Jumble Race. Então, você faz... você coloca... Você separa quantas frases você quer. Eu vou pegar uma aqui, tá? Para mostrar para você. E aí, por exemplo, eu coloco o sujeito. Aqui eu tô usando o jogo going to. O sujeito, verbo to be. O que a pessoa vai fazer e quando. Aqui eu tenho uma frase completa, certo, gente? You are
going to live in the USA next September. Eu posso colocar, por exemplo, 4 frases dessa daqui, eu coloco num saquinho ou eu coloco num balde, eu tenho que ter vários, né? Então, pode ser naqueles saquinhos aquelas brown bags, né? Eu coloco as frases, 4 frases para cada dupla. Qual que é o objetivo? A dupla que vai montar a frase primeiro. Então, eu deixo lá os 4 saquinhos, as duplas vêm, cada uma pega o seu e vai na sua carteira montar as frases. Quem acabou, eu sempre gosto de trabalhar com o sino, aí eu deixo o sino na mesa, para que não fique aquela gritaria. Quem acabou, vai lá e toca o sino. Aí a gente corrige as frases, se tiver correta, o grupo acabou. Aí se você, por exemplo, vamos fazer uma sequência de atividades. Eu pedi, por exemplo, para que eles montassem perguntas. Então eu coloquei lá as 4 perguntas, né? Aí eles montaram direitinho. Are you going to travel to the USA next September? Aí eu coloquei, eles montaram certinho. Qual que é o próximo passo? Eu posso pedir para que eles copiem essa pergunta e façam essa pergunta para 3 colegas. E depois eles contem quem respondeu que sim e quem respondeu que não. Aí como é que seria? Ele entrevistar, né? Are you going to travel to the USA next September? Yes, I am. No, I am not. Depois ele vai contar para a professora. Pedro isn't going to travel to the USA. Mary is going to travel to the USA. Nessa pequena sequência, vocês viram que ele teve que saber como fazer a pergunta. Aí ele copiou, aí ele teve que perguntar para vários colegas. Se eu quero que o meu aluno fale inglês, eu tenho que fazer com que ele fale a língua inglesa. Nesse caso, eu criei 3 colegas para que ele realmente possa praticar essas 3 frases com 3 colegas. Então, ele vai falar essas frases 9 vezes, né? A mesma frase ele vai falar 3 vezes, mas com 3 pessoas diferentes, 9 vezes, né? O total de perguntas. Então, vocês veem que eu coloquei, eles têm muita possibilidade de falar. E se eu, ao contrário disso, se eu fizer uma atividade que eu simplesmente peço para que ele elabore 3 frases, né? Depois eu posso até pedir que ele aí então faça 3 frases da cabeça dele, exatamente com going to, para perguntar para mais 3 colegas. Mas aí ele já praticou essa daqui. Ele tem uma base, ele não sai do nada, ele já falou. Então vai ficar mais fácil. O que vocês acham dessa atividade? Dá para fazer com os alunos de vocês? Coloca aí para mim. Agora eu vou falar uma outra que eu gosto muito, eu sou fã dessa atividade aqui. Lá nos anos 80, né, eu tenho 33, 34 anos de professora, e lá nos anos 80, no final, saiu um livro, que eu acho que o nome dele era New Wave. E era assim, a promessa, teacher, que bom que você está gostando das ideias. E o livro prometia ser, prometia ser um livro muito bom de ensino de idiomas. Bom, e eu comecei a usar esse livro. E esse livro tinha essa atividade, Find Someone Who. Para quem vinha, né? Como eu falei, eu sou professora há 30 e poucos anos. Para quem vinha daquele ensino de repeteco, né? Que a gente tocava a fita e o aluno ouvia e falava. Eu achei essa atividade, Find Someone Who, maravilhosa, porque dava mais autonomia para o meu aluno, né? E ali, e como era no livro, tinha um espaço para escrever. Agora, quando eu percebi, e foi o ano passado que eu percebi, tá, gente? Quando eu percebi que dava para fazer a atividade Find Someone Who com todos os jogos da Play to Learn, eu fiquei muito feliz, porque era uma atividade que eu curtia muito e que eu percebia, não é que eu curtia, mas eu percebia que os meus alunos aprendiam muito com essa atividade. Então, como é que é a atividade Find Someone Who? Vocês sabem, escreve aí para mim. Vocês gostam de fazer essa atividade com seus alunos? Você vai ter, né, Find Someone Who, encontre alguém que. Também é uma atividade que tem propósito,
né? Eu tenho que... Porque isso é importante, né? Eu fazer atividades com propósitos. Senão o aluno fala, eu vou fazer isso para quê, professora? Os alunos são muito espertos, né? Eles querem atividades que tenham propósito. Essa aqui, olha só essa aqui. Find someone who is going to buy a house. Só que eu dou só isso aqui para o meu aluno. Ele só vai pegar a carta, posso distribuir algumas cartas, né? Da parte do jogo. Só essa parte que tem o verbo. Aí ele vai ter que elaborar o resto da pergunta, que é muito simples, né, gente? Então, ele vai ter que acrescentar o Are you going to buy a house next year? Isso seria uma pergunta. E aí, ele pergunta para uma pessoa, ela, no, I'm not. E ele vai ter que perguntar, fazer a mesma pergunta várias vezes. Mas não é um repeteco sem propósito. É um repeteco com propósito, porque eu pedi para ele find someone who is going to buy a house. Então, ele tem que encontrar alguém que diga sim, certo? E aí, vocês fazem esse tipo de atividade? O que vocês acharam da atividade Find Someone Who? Eu adoro, mas se você não gostar, pode pôr aí também. Eu super entendo. Tô tomando um chazinho de hortelã delicioso. Então, eu já falei 6 atividades, agora eu vou falar o número 7. Se você chegou aqui agora, perdeu o começo, no começo eu falei sobre as vantagens de fazer pair work e dei algumas dicas para você organizar os seus alunos e ter uns combinados com ele na hora de fazer o pair work, tá legal? O pair work agora com esse jogo aqui, Food and Drink, com as cartas do Food and Drink, pode ser no mesmo estilo daquela atividade que eu fiz do Places in the City, que a gente usa para o quiz também. E você pode ensinar os seus alunos. Nossa, tem coisa misturada aqui. Tem bonezinho aqui, misturou. Então, por exemplo, você pode falar para que esse alimento serve, né? Ou, por exemplo, eu não tô com a carta aqui, mas vamos ver se vocês acertam. If you are a vegetarian, um colega falaria para o outro, né? If you are a vegetarian, you don't eat me. If you are a vegetarian, you don't eat me. O que é? Aí o colega tem que falar, it is meat. Outra dica. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa aqui. I am yellow and people like to eat me on their pizza. I am yellow and people like to eat me on their pizza. Cheese. Então, os seus alunos vão ter que pensar em uma definição. Então, você vai colocar os alunos em duplas e eles vão ter que pensar em uma definição. Se você achar que isso é muito difícil, o que você pode fazer antes? Lembra lá no começo que eu falei que é muito interessante a gente treinar bastante antes de colocar eles em pares, porque pode ser que não dê certo, a gente conhece os alunos, né? Então, por exemplo, primeiro eu uso essas perguntas, vamos pensar numa sequência de atividades. Vou ensinar comida e bebida. Eu brinco primeiro com ele, brinco primeiro com o jogo da memória Food and Drink. Daí eles aprenderam as comidas e bebidas. Aprenderam as comidas e bebidas, aí eu posso fazer um quiz das comidas e bebidas, envolvendo a classe toda. E eu vou ler essas definições aqui. Então, eles já vão ficar ligados em quais são as definições. E o terceiro passo, eu coloco os alunos em duplas, eles vão usar essas definições aqui, ou as que eles criarem para comida e bebida. E os outros alunos vão ter que adivinhar, certo? Então, essa dá para fazer uma atividade bem interessante e não precisa ser também com aluno muito básico, porque a partir do momento que os alunos vão ficando mais avançados, a gente acha que eles não precisam mais de jogo, né? Mas precisam sim, é bom ter jogo.
Deixa eu ver, eu acho que eu... Ah, tá aqui. Esse jogo, gente, esse jogo tem até um curso que tem 50 atividades para fazer com ele. Eu acredito muito no seguinte, as figuras, as ilustrações nos ajudam muito, principalmente sendo professores de inglês, né? E muitas vezes o lugar que a gente trabalha, ou muitas vezes a gente não quer falar português. Então, se eu não quero falar português com os iniciantes, uma maneira de eu ensinar vocabulário é através do jogo da memória. E os jogos da memória que tenham figura para o seu aluno se basear. Se o aluno olha aqui, né, se ele olha nessa, ele sabe que isso aqui é uma teacher, e aqui, então, eu não preciso falar professora. O jogo também tem essa finalidade, né, de ajudar a gente a ensinar vocabulário sem ter que traduzir. Pelo menos esses vocabulários um pouquinho mais básicos. E aí, qual que é o nome dessa atividade aqui? Então, vamos pensar numa sequência. Eu estou ensinando, quero ensinar perguntas, por exemplo, com o verbo to be. Alunos bem iniciantes. Eu posso brincar com o jogo da memória, aí ele vai aprender 15 profissões. Tô brincando com o jogo da memória, 15 profissões. E aí, o que vai ajudar que eles já tenham as 15 profissões? Depois, você pode fazer o seguinte, você deixa as cartas viradas para baixo. Uma pessoa da dupla vai lá e pega uma carta. E aí, ele vai falar, I am thinking, você pode até colocar na lousa, I am thinking, como se ele estivesse pensando, I am thinking of a profession. Aí o outro vai tentar adivinhar. Is it a teacher? No, it's not. Is it an engineer? Porque ele brincou com as profissões antes, ele sabe tudo que tem no jogo. Is it an engineer? Is it a vet? Is it a driver? Yes, it is. Então, vejam só que ele repetiu a pergunta. Lembra que para aprender a língua inglesa, a gente tem que repetir bastante? Só que fazer o aluno repetir sem um fim específico, é muito chato. Se eu faço esse jogo, I am thinking of a profession. I have a profession. Não preciso nem falar I'm thinking. I have a card with a profession. Aí eu tenho que adivinhar o card. Bem, aluna, dá para fazer isso na primeira aula de inglês. Ensinei o vocabulário e vou ensinar is it? Is it a driver? Is it a cook? Is it a chef? E aí, o que vocês acham? Dá para fazer essa atividade para desenvolver a fluência nos alunos. Eu sempre bato nessa tecla, para desenvolver a fluência, eu tenho que ensinar vocabulário, é uma pirâmide, né, gente? Eu ensino, é um passo a passo que eu faço com os meus alunos. Eu ensino vocabulário, só que eu não ensino só vocabulário. Por exemplo, eu estou brincando de jogo da memória com os meus alunos. Primeiro dia de aula, vamos lá fazer um jogo bem gostoso. Tá bom, vamos brincar com esse jogo da memória das profissões. Daí eu já vou aproveitando, deu match. Deu match, gente, não é barato. Já comprei 5 jogos da Play to Learn. Que legal, Rose. Onde tem esses cards? Esses cards aqui você consegue comprar no site www.playtolearn.com.br. Também, o Renato falou que usei na aula. Também tem nas livrarias SBS, Dizal e Martins Fontes. E também na livraria A Página no Sul, em Curitiba. É maravilhoso, que bom, que bom. E lembra que esse jogo aqui, gente, tem um curso que custa R$25, um curso online que eu fiz, que ensina 50 maneiras, dá quase que para você ensinar tudo com o jogo. Então, quando você compra um jogo da Play to Learn, não tem só uma maneira de usar, tem muitas maneiras de usar. A Rosiane falou, essa semana eu fiz o Present Continuous com os meus alunos das primeiras séries. Eles adoraram. Que legal, Renato. Ah, tá. Patrícia tá perguntando, Renato, você utilizou presencial? Se você, por exemplo, os professores têm muita dúvida, dá para usar online? Gente, olha, se você não... Online, é claro que não dá para usar como jogo da memória, mas se você vai precisar de flashcards,
Você pode usar, você não tem que ficar procurando os flashcards, você mostra. E o que é muito legal, olha só, se eu estou mostrando flashcards, se eu estou simplesmente projetando uma imagem para o meu aluno, eu vou usar a tela toda, certo? E eu vou sair de circulação. É importante que eu fique, né? Por isso que eu sou uma defensora de usar os flashcards da Play to Learn, porque eu vou mostrar, ele vai ver a minha boca, ele vai ver que eu vou ensinar ele a falar teacher, né? Então, é mais um motivo para também você poder usar os flashcards, como flashcards é o jogo da memória da Play to Learn. A Beatriz, eu não consegui ler, conseguirem comprar todos os itens, acho bem interessante. Usei sim, como ensino em escola pública, fui chamada a cada 2 alunos. Isso que eu tô falando, Rosiane, eu tô fazendo essa live especialmente para falar como fazer pair work. Hoje chegou de Food and Drink, que legal. Então, depois, se você perdeu algumas atividades, eu tô na atividade número 8, para você fazer... A gente ganha muito mais tempo fazendo atividades de pair work com os alunos, né? É claro que se você tem um jogo e aí você tem que usar só um jogo para a classe toda, aí tem algumas atividades que você pode fazer, certo? Mas o correto é você ter um jogo da Play to Learn para cada 6 alunos. Espero comprar todos. Que bom, que bom. Vai ser muito útil, isso aí enriquece muito a aula e também faz com que nós, professores, não passemos tanto tempo procurando material, né? Ele já vem prontinho para você usar. Bom, então eu estava falando do Professions, né? Então o Professions você pode usar desde os níveis bem avançados e também existe um curso que tem 50 maneiras de usar. Por quê? Porque com esse cartão aqui, eu também posso ensinar, por exemplo, eu estou ensinando o Simple Present para os meus alunos, e eu quero que ele pratique a terceira pessoa. Ele vai pegar um card e vai fazer a seguinte pergunta: What does she do? E o outro vai ter que responder, she teaches. Então, ele já está usando. Hoje eu utilizei das perguntas para iniciantes no fim da aula. Ah, legal, Patrícia, eu vou dar algumas dicas daqui a pouco, como usar, várias maneiras de você usar o perguntas para iniciantes. Então, vejam só, eu dei uma dica de você usar, para quando você está ensinando o verbo to be, is she a teacher? Yes, she is. Se eu estou ensinando o simple present, what does she do? She teaches. E se eu quiser, eu posso até fazer outra pergunta. Where does she work? She works at a school. Vejam que eu vou exigir respostas completas do meu aluno. What time does she work? She works in the morning. What does she teach? She teaches English. Pequenos diálogos, mas que vão colocar o seu aluno no centro da atenção. Eles é que são as estrelas, né? Quem tem que falar a língua, gente, tem que passar pelo corpo da pessoa. O aprendizado, eu acho que vocês como professores já perceberam isso, né? O meu mestrado é em aluno com dificuldade de aprender a língua estrangeira. E eu falei desse aluno na minha dissertação usando conceitos da psicanálise. E na psicanálise, a língua é constituinte do sujeito, né? Mas é uma coisa bem complicada, não dá para explicar assim numa live. Mas a gente se torna sujeito através da fala. Então, o aprendizado de língua inglesa vai mexer com coisas muito profundas. E por isso é que eu tenho que ter mais paciência e também ajudar o meu aluno a fazer com que a língua passe pelo corpo dele. Lembrem-se disso, não sou eu que tenho que falar na sala de aula. Quanto mais a língua passar pelo corpo do meu aluno, quanto mais ele falar, mais chance ele vai ter de desenvolver a fluência. Então, por isso que eu faço essas lives, né, com o objetivo de estimular os professores a fazer pair work e fazer com que os alunos falem cada vez mais na sala de aula. Aí eu posso também fazer outras perguntas, né? Por exemplo, se eu posso fazer uma atividade que é Guess the Profession. Eu pego uma carta
e o meu colega, o meu parceiro, vai ter que fazer até 5 perguntas para ele adivinhar qual é a profissão que eu tô aqui. Aí ele vai também fazer perguntas com does. Does this person work all day? Yes, she does. Does this person work in a hospital? No, she doesn't. Does this person work in an office? No, she doesn't. Does this person work in a school? Yes, she does. Aí ele tem que perguntar em inglês. Is he or she a teacher? Vejam que ele fez várias perguntas com does, ele repetiu, mas não foi chato. Ele não estava repetindo porque ele estava repetindo. Quando eu comecei a ensinar, lá em 1900 e bolinha, a gente fazia a classe toda repetir as coisas, né? Hoje em dia, eu tenho jogos, eu tenho outras coisas. Eu posso fazer o meu aluno repetir, mas que tenha um significado especial para ele. Agora eu vou mostrar... deixa eu ver se eu peguei esse jogo aqui. Eu não peguei. Eu não peguei o jogo. Depois eu volto para ele. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho. Eu fiz uns stories hoje desse... Peraí, me perdi aqui, gente. Aqui. Vamos falar desse que é um campeão, que é 1900 e bolinha. É isso, né, gente? Eu não sou aposentada, mas eu tenho idade para aposentar. Então, era lá no começo da história. Vocês acharam engraçado, né? Que vocês são novinhos. Então, olha, essas atividades que eu vou falar, dá para usar com quais jogos? Se você tem o Questions for Beginners, dá pra gente fazer umas atividades bem legais desde o início da aula. Dá para fazer também com o outro que não tá aqui, que é o Questions for Advanced Students, que daí já são perguntas que eu posso usar num debate, é de um nível mais avançado. E tem também, usou ontem, Rosiana. E dá para fazer também com o Questions for Business English. Começou em 2003, que ótimo! Eu comecei a dar aula em 1987, né, gente? Por isso que eu falo 1900 e bolinha, porque é lá atrás. Aí, eu me formei em 85, né? Então, foi em 86, por daí já comecei a dar aula, faz tempo. Mas vamos lá, então. Como é que... Eu vou dar algumas sugestões, deixa eu ver, 1, 2, 3, eu tenho 3 sugestões aqui. Então, como é que... A Risa também, a Risa é lá das minhas, né? Das antigas, não largo o osso. Patrícia, esse mesmo que eu utilizei, mas o do Advanced e Business não tenho. São muito legais. Se você tem alunos no avançado, mesmo grupos, né? Dá para você fazer debates. Eu gosto muito de debate, gente. A gente tem que ensinar. Procura depois, se você quer fazer um debate, procura as regras de um debate. Então, Patrícia, quando você nasceu, eu já estava dando aula. Procura as regras dos debates e faz debate, porque além de eu estimular o meu aluno a falar inglês, eu estou ensinando ele a ouvir e a responder o outro. O brasileiro precisa aprender a debater, né, gente? É uma skill importante. Vamos lá. Então, eu posso pegar um cartão. Olha só, peguei um cartão aleatoriamente e eu dou esse cartão. Eu vou entrevistar o meu colega. Quais são as perguntas que tem nesse cartão? What's your favorite restaurant? What do you like to eat there? How often do you go there? Is it expensive? 4 perguntinhas. Eu vou entrevistar o meu colega e ele vai responder e eu vou anotar. Olha só, eu vou ter que ouvir e anotar a resposta. O que a Rosiana falou? Eu dividi as turmas, cada dupla pegou uma cartinha e escolhiam 2 perguntas para responderem. Legal. Sabe uma coisa que eu acho muito legal? Que vocês tem infinitas maneiras de jogar e vocês podem criar a maneira de vocês. Eu venho aqui dar as minhas sugestões, mas
Quando vocês pegam o jogo em mãos, eu sei que vocês vão criar suas próprias maneiras. Eu acho isso ótimo. Então, vamos lá, continuando. Ele entrevistou o colega, ele anotou. Depois, o que eu vou pedir? Eu vou pedir que ele escolha duas das respostas do colega e conte para a classe. Então, aí ele vai ter que fazer a frase. Estão vendo, gente? A pergunta já está pronta. O colega respondeu, ele anotou a resposta dele. Mas o colega respondeu assim: My favorite restaurant is Burger King. Burger King. My favorite restaurant is Burger King. Aí, quando ele foi contar para a classe, como é que ele vai ter que falar? Ele vai ter que falar Pedro's favorite restaurant is Burger King. Ou ele vai apontar para o colega e vai falar His favorite restaurant is Burger King. Então, vejam que eu estou fazendo ele brincar com a língua, exercitar a língua. Peraí que minha bateria tá acabando, gente. Deixa eu só ligar aqui. Então, eu tô fazendo ele usar a língua. Conectei. Usar a língua de outras maneiras. E isso é muito rico, né? Ele ter que mudar o que o colega respondeu de my favorite restaurant para Pedro's favorite restaurant ou his favorite restaurant. A Patrícia tá falando, comprei do Present Perfect, mas esse eu nunca utilizei. Infelizmente, os alunos da escola pública têm dificuldade da língua. Através desses jogos, eu estou vendo a oportunidade de motivar meus alunos, pois são estudantes do ensino médio que vieram. Isso, é isso aí. Os jogos ajudam muito. Eu tenho falado muito da gente trazer os pais para essa parceria, né? Inclusive, vocês vão ver agora, vocês que me acompanham, eu vou começar a dar aula, ensinar os pais a usarem os jogos. O objetivo é que os pais, sei lá, que compre um jogo na vida e ensine a criança. A partir dessa pequena ação, ele está abrindo uma porta de possibilidades. Porque muitas vezes, vocês que são professores de escola pública, coloquem aí para mim se eu estou certa ou se eu estou errada. Muitas vezes, o aluno vem de uma família que o pai não teve oportunidade, que a mãe não teve oportunidade, o inglês não faz parte da família. E aí a gente tem uma super dificuldade de mostrar para ele a importância da língua inglesa. Se o pai mostra essa importância através dessas ações, desde criança, brincando um pouquinho com ele, quando o aluno chega para a gente, ele já está mais preparado, ele já está com a cabecinha dele mais aberta para aprendizado. Coloca aí para mim o que vocês acham desse meu raciocínio. Rosiane, o Renato falou, também trabalho em rede pública, hoje usei pela primeira vez o Dudu e Does. E no final da aula os alunos disseram, adorei. É para isso que eu fiz o jogo. É para isso que a Play to Learn existe, né, gente? Para que o inglês seja acessível ao maior número de pessoas. Muito bom. Mas coloca aí para mim se vocês acham que se a gente começa a trabalhar lá na infância, né, com o pai, se a possibilidade dele aprender inglês não vai ficar muito maior, né? Eu acredito muito nisso. Então, uma maneira de você usar esse jogo, né? Ele entrevista, anota as perguntas e depois conta para a classe o que ele descobriu. Duas descobertas novas do colega. Que mais? Sugestão 2. Ele pode... Ele pode, por exemplo, usar... Quando eu estudava inglês, em 1900 e muitas bolinhas atrás, né, gente? Existia um negócio, acho que vocês nunca viram. Fala aí pra mim se vocês já viram. Eu estudava no Centro Cultural Brasil e Estados Unidos, aqui de Sorocaba. E as professoras davam uma atividade mimeografada pra gente, que se chamava Guided Composition. Vocês conhecem essa atividade? Bem antiga. Guided Composition. Como é que era? As perguntas eram feitas de uma maneira que, se eu fosse respondendo todas elas,
No final, eu criava uma historinha, sem ter que pensar muito, porque a gente sabe que uma das dificuldades maiores dos alunos é em pensar para escrever. Então, na Guided Composition, as professoras elaboravam as perguntas de maneira que eu respondia e eu tinha lá a minha historinha para contar. Agora, lembrando nisso, eu pensei, dá pra gente pegar uma carta aqui, por exemplo, vou pegar essa outra carta, vamos mudar de assunto, não mais restaurant. Vamos pegar essa carta aqui, vamos fazer de conta que isso aqui é uma guided composition. Então, o aluno vai olhar aqui, vai responder e depois vai contar para a classe alguma coisa sobre ele. Então, what's your favorite color? Ele vai escrever, my favorite color is red. Do you wear clothes this color? Ele não pode responder yes, porque não vai fazer sentido. I like to wear red clothes. Why do you like this color? Aí ele tem que responder. I like this color because it brings joy. Me dá alegria. E daí, what's your least favorite color? My least favorite color is... Nem tem, gente. Brown. Então, vejam que peguei isso aqui, eu tenho um parágrafo para contar de mim para a turma. Então, como seria a guided composition? My favorite color is red. I like to wear red clothes. I like red because it brings joy to me, to my life. My least favorite color is brown. Eu fiz um pequeno parágrafo falando sobre mim, simplesmente respondendo as perguntas. O que vocês acharam dessa atividade? Dá certo fazer com seus alunos? Coloca aí para mim se seria interessante usar com eles. Gostaria de saber a opinião. E se... Oi, Marcelo, seja bem-vindo, Cassiano. Então, dá pra gente usar essas guided, as perguntas, né, desse jogo aqui. O Renato achou interessante. É muito legal. Você já tinha ouvido falar? Risa, perfect. Você já tinha ouvido falar em guided composition? Coloca pra mim. Adorou? Que bom. Dá pra vocês usarem temas infinitos, né? Olha só, para falar do site, para falar do soccer player, para falar de livros. Então é um tipo guided. Você vê como as coisas que a gente aprende na escola ficam, né? Não gostou, Cíntia? Não dá para fazer com seus alunos? Sim, perfeito. Alguns não dá. Para quem não dá, coloca para mim por que não dá. Esse game é um dos melhores. Ele é realmente é um dos jogos que a gente mais vende, né? Que na verdade não é nem um jogo, né? São cards prontos, né, gente? O que Nunca ouvi falar, daqui saem aulas prontas. Né? O Guided Composition, acho que é uma coisa muito antiga, gente, das professoras daquela época, né? Então, olha só, eu tô falando de uma atividade que eu fiz. Eu comecei a estudar inglês na escola particular quando eu tinha 15 anos. Vou contar o ano. Isso foi em 1980. Então, é uma atividade de 1980. Para a gente lembrar que nem tudo que é velho pode ser descartado, né? Então, gratidão a essas professoras que fizeram essa guided composition, que ficou na minha cabeça e clicou aqui agora, né? Deu de fazer com essas atividades aqui. Fazer com as atividades com as cards do Questions for Beginners. Dá para fazer também, né? Oi, Marcos Vinícius. Dá para fazer também com o Questions for Advanced Students, o Business, se você tem aluno de Business e quer que ele fale, por exemplo, no Business, fala sobre empreendedorismo, fala sobre entrevistas de emprego. Então, se você quer preparar o aluno, você pode também usar as perguntas que estão lá e pedir para que ele faça um pequeno parágrafo, né, falando daquele tópico. São 10 horas, gente, faz 1 hora que eu tô aqui. Então, deixa eu ver. Vou falar mais
Vou falar mais de uma aqui. Essa aqui é muito fácil. Essa aqui não tem nem graça. Esse jogo aqui é um jogo muito... Eu gosto muito dele, que é o Daily Routine. É um jogo que dá para usar com crianças, adolescentes e adultos. Como é que você pode... De novo, imaginei eles brincando de repórteres e fazendo os vídeos. Nossa, teacher Silva, ótimo, né? Entrevista, olha que legal, pode até fazer um microfone, né? Cria lá, faz um microfone, entrevista e aí filma essa entrevista. E daí é legal que você pode até exibir a entrevista de todo mundo e todo mundo vai ter que ouvir o colega, né? Você também transforma essa atividade numa atividade de listening. Muito, muito bom. Obrigada pela dica, adorei. A Risa também diz que gosta desse. Olha só. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer Aqui não é bem pair work. Por exemplo, eu coloco os meus alunos em grupos de 6 jogando o jogo da memória, certo? Só que cada vez que deu match, ele vai ter que perguntar para o colega dele. Aí você decide se é o colega da direita ou da esquerda. Ele vai ter que perguntar. Eu tirei Listen to Me, jogo da memória. Isso aqui é um jogo da memória com atividades que eu faço todos os dias. Então, eu tirei Listen to Music. Eu tenho que perguntar para o meu colega, para o meu parceiro. Para o meu parceiro não, eu estou em 6. Eu tenho que perguntar para a pessoa da direita ou da esquerda. Do you listen to music? E é claro que eu tenho que colocar algum complemento. Do you listen to music every day? Ele vai responder, yes I do, no I don't. Olha só, não é um pair work, mas ele já fez um mini diálogo. Lembra que eu estou sempre falando da importância da língua passar para ele. Eu tenho o jogo da memória. Pode ser só um jogo da memória, deu match, legal, listen to music. Mas por que eu não levo, por que eu não faço várias atividades com ele, né? Essa é uma maneira, tá brincando de jogo da memória. Outra maneira, eu coloco todos os cards, uma pilha de cards na mesa, cada aluno vem, pega um e eu vou perguntar para o colega. Esse aqui do you read books? Do you read books? Do you read a lot of books? Eu tenho que transformar isso numa pergunta. Do you read a lot of books? Yes, I do. No, I don't. Tudo bem? Eu também posso, essa mesma atividade, eu posso fazer com os alunos que estão no nível um pouquinho mais avançados, né? Então, por exemplo, eu não sei se todo mundo conhece, a gente tem o jogo de cartas do Present Perfect e a gente tem o jogo de Present Perfect with Pictures. Eu tenho um grande sonho que todo mundo aprenda o Present Perfect. E daí, seguindo aquela ideia, né? Se você não entende o que eu tô falando, eu vou desenhar. Então, a gente desenhou. Eu e o desenhista aqui, o Gustavo, que fez esse jogo. Então, tá aqui, ó. I haven't visited that country yet. Tô brincando com Present Perfect with Pictures. E aí... Deu match, peguei essa carta aqui. Eu vou ter que perguntar para o meu parceiro, para a pessoa que está do meu lado. Tenho que transformar isso aqui numa pergunta. Então, eu peguei a carta, I haven't visited that country yet. That country, tá vendo a bandeirinha? É Brasil. Ele pode pôr Brasil na pergunta. Have you visited Brazil? Have you ever visited Brazil? Qualquer pergunta que ele faça no Present Perfect, tá certo. Então, esse jogo aqui, eu também posso fazer daquela outra maneira, né? Deixo todas as cartas em cima da mesa, ele vem, vamos pegar uma outra aqui. Aqui ele pode pegar a dupla, se você achar que fica mais fácil para ele ver, né? Mostrando de ponta cabeça. Ele pode pegar a dupla. I haven't... Não, peguei aqui. I haven't, na verdade esse aqui é I haven't watched that movie yet. Eu tenho que fazer a pergunta, have you watched that movie? Ou eu posso até inventar o nome do filme, né? Have you watched? Não vem nenhum filme na minha cabeça agora. Have you watched a série que eu acabei de assistir? Have you watched Peaky Blinders? Então, ele tem uma dica aqui, né, gente? É legal isso, que eu não deixo o aluno
sem nada, né? Eu não deixo o aluno flutuando, eu dou uma base. O jogo ajuda muito a dar uma base para que ele possa desenvolver. Bom, gente, eu vou parar por aqui. Porque já passou de 1 hora aqui a live, senão ela fica muito longa e daqui a pouco o Instagram derruba a live. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu tô pedindo para que os professores convidem os pais para conhecerem o perfil da Play to Learn. Eu vou dar algumas aulas, né? Como eu dou algumas dicas para vocês, eu vou dar algumas dicas para os pais. Ah, que legal! Mas eu vou começar a fazer lives com frequência, tá, gente? Eu tava viajando a outra semana e aí eu não fiz live. Eu fui descansar um pouquinho, né? Mas eu vou voltar a fazer lives talvez 1 vez ou 2 vezes por semana. Veja se vocês, coloca aí se vocês concordam comigo. Fazer talvez lives mais curtas, de meia hora, com dicas, né? Para que não fique muito tempo, né? Para que seja um treinamento rápido e eu compartilhe aqui as minhas ideias. Eu tenho certeza que, enquanto eu tô dando essas ideias aqui, a mente de vocês vai ouvindo e vai adaptando essas ideias pro dia a dia de vocês, né? Então eu compartilho aqui as minhas ideias e eu tenho certeza que vocês vão multiplicar aí como é que vocês podem fazer com os alunos de vocês. Então é isso, vou fazer lives mais curtas e com mais frequência para ficar mais próximo de vocês. Se vocês tiverem dificuldade com algum jogo, me manda no direct que eu vou ter o maior prazer em ajudar e convido os pais para conhecer o perfil da Play to Learn, porque se eles começarem a brincar com as crianças desde pequeno, quando eles chegarem para a gente, eles vão estar mais abertos para o aprendizado de língua inglesa. Muito obrigada e conheça nossos jogos na playtolearn.com.br. No nosso site, os jogos estão com 20% de desconto, tá bom? E lá tem um e-book com muitas ideias. Algumas dessas ideias que eu compartilhei aqui com vocês, tem lá no e-book. Eu escrevi esse e-book super completo, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que ficou comigo até aqui. Essa live vai ficar gravada. Se por acaso você quiser usar como treinamento na sua escola, ela tá aqui no Instagram e eu vou subir ela no YouTube também. Tchau, boa noite, bom descanso.